Fala pessoal, nessa aula aqui eu vou explicar para vocês aqui sobre gerenciamento, né, como você pode fazer um gerenciamento de sucesso aí, né, como você controlar o seu dinheiro, como você controlar a sua banca aí na corretora, para que você possa ter sucesso, porque se tem uma chave principal que vai fazer você ter sucesso ou não nesse mercado, é o gerenciamento, tá? É o controle da sua finança, saber a hora que você deve parar, saber a hora que você deve seguir em frente, tá? Então isso aqui é muito importante mesmo, muito importante, ok? Então, eu gosto de trabalhar sempre com o gerenciamento dos 2%, né? Então, o que vem à sua mente quando você pensa em negociação bem-sucedida? A maioria dos traders acredita que o sucesso na negociação é encontrar uma oportunidade de negociação perfeita e especular sobre ela. Na verdade, a resposta certa seria consistência. Você provavelmente já sabe que para negociar, o trader deve obedecer a certas regras. O gerenciamento de risco é claramente uma das principais regras, né? Então, provavelmente a mais importante de todas, pois aqueles que querem ganhar dinheiro devem primeiro aprender a gerenciar suas percas. O gerenciamento de risco é um conceito-chave que todos os traders iniciantes devem entender e aprender a aplicar. Infelizmente, este assunto é muitas vezes ignorado, às vezes até mesmo descartado como sem importância. No entanto, inúmeros traders já faliram devido à falta de disciplina e um gerenciamento de riscos insuficiente. Então, ao esperar por uma única negociação que mudará sua vida para melhor, você se comporta como um jogador, o que é obviamente contraproducente. Porém, na verdade, a negociação não tem nada em comum com jogos de azar. E quanto mais cedo você entender isso, melhor. Se você se flagra pensando em negociar confiando cegamente na sorte, você estará definitivamente fazendo algo errado. As regras de gerenciamento de risco estão aqui para salvar você e tornar sua jornada de negociação mais produtiva. Então, a regra dos 2%, como que ela funciona? Investir uma quantidade aleatória em uma negociação só porque você acha que é uma boa ideia está muito próximo do que é feito em jogos de azar. Por outro lado, a alocação de uma quantidade bem calculada pode compensar ao longo prazo. É amplamente aceito que a quantia ideal a investir em uma única negociação não deveria exercer 2% de todo o seu capital. Saber como controlar as perdas é tão importante para um trade bem-sucedido como é detectar uma reversão de tendência, abrir uma negociação na direção certa, etc. Então, não importa qual estratégia de negociação você use, você ocasionalmente enfrentará uma sequência de perdas, e é aí que as regras de gerenciamento de risco são especialmente importantes ao ter sucesso em uma negociação após a outra. Não importa se você tem 1% ou 50% do seu capital de negociações investido. Na verdade, seria melhor colocar o máximo possível se o sucesso fosse garantido. No entanto, na realidade há sempre uma chance de falha, que na verdade é bem alta. Você, portanto, deve encontrar um equilíbrio entre o potencial lucro e a potencial perda, em que você provavelmente incorrerá. Alguns traders estabelecem o uso de 2% do seu capital de negociação para cada negociação. Por quê? Porque, segundo eles, 2% são o bastante para uma negociação consistente e dão flexibilidade suficiente para sobreviver a uma série de perdas que mais cedo ou mais tarde ocorrerá. Vamos usar um exemplo para entender melhor essa lógica. Por exemplo, vamos analisar uma sequência de perdas de apenas 5 negociações e comparar o que acontece quando você coloca 2% e 10% do capital de negociação em uma única negociação. Então, nessa tela aqui você pode ver aqui em cima, nós temos aqui o número da negociação. Então, negociação 0, negociação 1, negociação 2, 3, 4 e 5. Vamos supor que eu investi aqui 10 mil reais, né? Se eu invisto o 2% disso aqui, dos 10 mil, 2% representa aqui 200 reais aqui, que no caso ficaria 9.800 em caso de uma perca. Se eu uso 10% de uma entrada,
e eu tenho 10 mil em banca e faço uma entrada de 10% desse valor, se eu perder eu vou ficar com 9 mil. Se eu uso ali 10% dos 9 mil, eu vou ficar com 8.100. Se eu uso 10% desses meus 8.100, eu vou ficar com 7.290 e assim sucessivamente. Ou seja, se eu tenho 6.561 e faço mais uma entrada ali de 10% e perder, eu vou ficar com 5.904. Ou seja, em uma única em uma única não, na verdade em 5 ações que eu fizer, né, eu vou ter aqui uma perca de praticamente metade do meu capital aqui em 5 entradas. Então isso aqui é muito importante porque se eu tenho um controle e eu uso 2% da minha banca, olha a diferença. Eu tenho 10 mil, se eu perco 10% uma vez, vou ficar com 9.800. Se eu perder 2% disso aqui, vou ficar com 9.600. Se eu perco mais 2%, né, eu vou ficar com 9.400. No final aqui das contas, mesmo eu tendo 5 percas consecutivas, eu vou ficar aqui com 9.039. Ou seja, a diferença para quem usa 10% da banca é muito grande. Ou seja, se em 5 entradas aqui eu perdi aqui os 10% em cada entrada, isso representa que eu perdi quase metade da minha banca. E usando os 2% aqui não. Usando os 2% eu preservei meu capital. Por mais que eu tenha perdido, mas esse meu gerenciamento de risco aqui dos 2% vai fazer com que eu consiga recuperar mais rápido aqui esse valor, diferente desse outro do lado aqui, né, utilizando os 10%. Então, como você pode ver nesse exemplo, há uma enorme diferença entre 2% e 10%. Ao alocar 2% do capital para uma única negociação, as perdas podem atingir apenas 10% do capital inicial. Com 10% em jogo, em todas as negociações e percas podem ser superiores a 40% após uma série de apenas 3 negociações mal sucedidas. Uma diferença considerável, não é mesmo? Não importa quão bom você seja no seu melhor momento, no seu pior momento você vai querer permanecer o mais modesto e disciplinado possível. Lembre-se de que, como trader, você não está procurando por um jackpot, uma montanha de dinheiro que cairá em seu colo. Em vez disso, você deve estar interessado em uma série de pequenas vitórias, cada uma delas melhorando sua técnica. A alocação de fundos não é uma única regra de gerenciamento de risco ainda assim é algo para se familiarizar e, mais importante, usar em sua rotina diária de negociação. Apenas seguir regras simples pode aumentar drasticamente suas chances de sucesso. Ok? Eu vou abrir aqui uma planilha aqui de gerenciamento também, que também está disponível essa planilha para vocês, tá? Investimentos aqui buscando 2% ao dia, né? Gerenciamento de banca recomendado, como a gente viu lá, 2%, mas aí você pode, se você achar que é muito pouco, você pode gerenciar e até no máximo 5%, ok? Eu vou colocar 5% aqui, que é o que eu estou utilizando hoje, buscando 5% ali do meu valor por dia, certo? Então, nessa planilha aqui ela deixa bem claro para você aqui, você pode definir aqui o seu valor de investimento inicial, né? Aqui do lado o retorno do que você busca, né? Se você busca 5% ao dia. Então, ó, um exemplo aqui. Primeiro dia nós começamos com 50. Lucro do dia 2,50. Você lucrou 2,50 no dia, só volta no próximo dia, tá? Não tenta adiantar 10 dias em um dia não, que vai dar errado. Tá? Você pode perder e acabar saindo negativo no dia aí, ok? Então no segundo dia você já tem acumulado ali R$52. Então você vai buscar 5% de 52, que é 2,63. No final do dia 55, ou seja, 2 dias você saiu ali com R$5,13 de lucro. Aí vamos ver mais adiante aqui, ó. No final do mês, você com R$50 lá, seguindo esse gerenciamento, buscando 5% ao dia, no final do mês ali você vai ter esse lucro aqui de R$205,81.
sua banca total vai estar com esse valor aqui. Ah, parece pouco. É pouco, um mês de serviço ali, um mês você operando ali para conseguir isso aí, sim. Mas aí você vai estar preservando seu capital e tendo um gerenciamento ali mais controlado, ok? A partir do dia 31 você vai começar com 216,10. Vai buscar 5% ao dia, que representa 10 reais, né? Que está ótimo por dia. E ali você vai buscando ali no final do segundo mês. Você começou o mês com 216 e termina o mês com 889, tá? Seguindo esse gerenciamento dos 5%. No terceiro mês você vai começar ali com os 889, vai finalizar o mês com 3.844. Ou seja, em 3 meses você subiu de R$50 para 3.800, seguindo sempre buscando apenas os 5% ao dia. Então você vai trabalhar buscando seus 5% ao dia. No começo era pouco, a gente estava trabalhando com um valor pouco aqui, buscando R$2,50 por dia, mas é a porcentagem lá dos 5%, ok? Então esses 5% você pode fazer em uma entrada só, você pode fazer em 5 entradas. Divide essa porcentagem desse valor. Por exemplo, se no no terceiro mês ali eu tenho que buscar R$183 de lucro, você pode dividir isso aí em 4, 5 entradas, né? E você vai conseguir esse valor, ok? 120 dias de lucro. Ou seja, você começa o mês com 3.800 e acaba o mês com R$15.000. Isso no seu quarto mês aí, seguindo o gerenciamento dos 5%. Quanto mais dinheiro você tiver em banca, mais os seus investimentos, suas entradas vão ser maiores. Então, quanto mais você tem, mais você vai ganhando ali. Se você não sacar, continuar com esse valor lá em banca lá e seguir essa planilha de gerenciamento, né, você vai começar o mês ali, seu quinto mês ali com R$15.000 e vai finalizar o mês com R$68.000. Isso se você buscar os 5% ao dia, né? Então muito, mas você está trabalhando com 5%. E se fosse 2%, já a gente calcula aí para ver quanto que dá aí os 2%, ok? Então 180 dias, que são 6 meses, né? 6 meses operando aí, quanto que você conseguiria ali buscar nos 6 meses, né? Começando com R$50. Olha quanto que a gente conseguiria aqui seguindo, buscando os 5%, né? Você conseguiria ali um valor de R$281.000. Isso buscando os 5%. 5%, pessoal, não é muito. Basta você gerenciar da maneira correta, ok? Quanto mais você se expõe no mercado, mais você tem chance de perder. Então, se fez umas operações, bateu a meta, que é 5% ao dia, para e só volta no outro dia. Vou fazer a simulação aqui se fosse com 2%, né? Se você fizer as operações ali buscando 2% ao dia, no começo é pouco, R$1 por dia também fica pouco, mas aí você vai observar que lá no final dos 6 meses a porcentagem aqui foi, o retorno final foi de R$1.664. Pouco comparado a 5%, sim, muito pouco comparado aos 5%. Porém, esse valor aqui, para quem tem uma banca maior, né, por exemplo, eu estou com R$50 aqui na banca, mas vamos dizer que eu tivesse com R$1.000 aqui em conta para começar essas operações, né, buscando os 2% ali. No final dos 180 dias, dos 6 meses, você teria o lucro ali de R$33.000. Ou seja, você pode buscar esse valor aí de forma mais tranquila, de forma mais moderada, não é? Então a gente vê aqui R$33.000 dividido por 6, né, que são equivalentes aos 6 meses, você teria um lucro ali de R$5.500 por mês, né, basicamente R$5.500 por mês. Isso seguindo o gerenciamento ali de 2%. É pouco? Depende da sua necessidade, depende do que você precisa alcançar, dos seus objetivos, né? Então esse é o gerenciamento recomendado. Hoje eu busco meus 5% ao dia, certo? Não cheguei a completar os 180 dias seguidos. Por quê? 180 dias seguidos, eu sempre preciso sacar antes, investir em uma outra coisa,
fazer uma alavancagem, fazer uma venda, comprar algum produto, comprar coisas, pagar contas, enfim. Então, mas o objetivo aí é esse aí, ok? Você pode começar aí com uma banca de R$ 20 para começar, né? Se você colocar R$ 20 e buscar os 5% ao dia, você também vai conseguir ter um lucro bom aí nos seus 6 meses, ok? Ó. Busca o gerenciamento, respeita as regras, bateu meta, saiu do mercado, e aí você vai conseguir ter sucesso nesse mercado, tendo o seu controle emocional, controlando aí seu emocional, controlando o seu capital, né? Então isso é o que eu mais recomendo, controle emocional, né? Para que você possa controlar suas emoções, né? Para que você possa ter um controle do seu dinheiro e conseguir ter sucesso nisso aí, você se controlando, ok, pessoal? Então, gerenciamento é isso. Cuidado com as entradas, cuidado com o valor que você vai colocar na sua entrada, né? Porque se você tomar um loss, você pode perder aí vários dias aí que você lutou para conseguir. Então é isso aí. Tenha controle e busque sua meta fixa por dia.